Paz do Senhor, irmãos. Queria convidar a todos que pudéssemos tirar 5 minutos de oração, da maneira que você se sentir melhor, de joelhos, sentado. Vamos tirar esse período de oração ao Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais um dia na tua casa. Obrigado, Senhor, por proporcionar, Deus, este momento, Deus, que é maravilhoso. Se tu és santo, Pai, digno de toda honra, toda glória, Senhor. Muito obrigado por estar aqui, Deus, por a porta da igreja estar aberta, Deus, por sermos livres, ó Pai, para vir, ó Deus, adorar, ó Deus, louvar, ó Deus, a Ti. Muito obrigado, porque é santo, obrigado, Jesus, nós te amamos. Obrigado, Jesus. Senhor, nós estamos presentes nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, nós iniciamos este culto hoje, ó Pai, com orações, ó Pai, a Ti,
Que o Senhor possa estar, ó Deus, presente no nosso meio. Que o Senhor possa ser o dirigente deste culto, ó Pai. Que tudo possa ser feito, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoe, esteja com essa igreja para sempre, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler o texto que hoje é Números 12. Peço então que os irmãos se coloquem em pé, em nome de Jesus. Amém. Com reverência, então, vamos ler o texto, todos juntos. Amém? Vamos lá. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa deste pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu
da Zerote e acampou no deserto de Parã. Amém? Os irmãos podem se assentar ou ficar de pé, porque agora estaremos com o louvor. Os irmãos fiquem à vontade. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos na sua casa e podermos louvar e bendizer o seu santo nome. Aleluias! Nós rendemos ao Cordeiro de Deus, ao Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando nós buscamos o significado da palavra aleluia, nós vamos encontrar lá: louvor a Yahvé, louve a Deus. Aleluia significa louve a Deus. Então, nessa primeira música, nós vamos dizer em alto e bom tom que só o Senhor é Deus, que estamos aqui para louvá-lo, engrandecê-lo, honrá-lo através das músicas cantadas, tocadas e também com a reverência à palavra do Senhor. Abra o teu coração, é o momento, é a oportunidade que você tem para dar o seu melhor ao Senhor. Louve ao Senhor, sem reservas, louve ao Senhor, com todo o respeito, com toda a reverência da tua alma, louve ao Senhor. Aleluias, aleluias, ao único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, Jesus, Jesus, adorado da nossa alma, aleluia, Senhor, glórias a Deus.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele é exaltado. Hoje, foi exaltado ontem e será eternamente. Aleluias. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
Nós cremos na promessa que Ele vem e Ele virá para nos buscar, para com Ele morarmos eternamente na glória. Amém? Glórias a Deus. Você pode trazer a sua oferta ou o seu dízimo no momento em que cantamos essa música. Prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. De ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Gostaria de chamar o pastor Renato aqui à frente. Ele estará trazendo a mensagem desta noite. Graça e paz, irmãos. Privilégio estar com os irmãos nessa noite. E antes de mais nada, eu quero orar com os irmãos. Peço que você ore comigo para que fazer um teste aqui, para que o Senhor nos abençoe nessa noite. Beleza? Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, estamos na tua casa e o nosso desejo é honrar e bendizer o teu nome. Nosso desejo é ouvir tua voz. Nosso desejo é sermos instrumentos do Senhor. Peço a tua misericórdia sobre a nossa vida, para que a tua palavra seja proclamada, o Senhor fale e que nós possamos sair daqui edificados e confiantes cada vez mais no Senhor. Abençoa a tua igreja e abençoa a minha vida. Te pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos retornar à pregação, à exposição da carta aos Gálatas. Pelo que eu me lembro, o último texto que eu preguei sobre Gálatas foi em novembro. E nós falamos aí do versículo 6 a 9. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 10 a 14 do capítulo de número 3. Então eu já peço que você, por gentileza, já abra sua Bíblia para que possamos fazer aí a leitura. O tema é a justificação não é pela lei. O tema que nós vamos explanar baseado nesses 4 versículos, tá bom? Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, apenas aí uma pequena retrospectiva, né, daquilo que a gente viu dentro do capítulo 3. Capítulo 3 é um capítulo duro, está sendo duro para mim estudá-lo. Porque é a defesa que Paulo faz aos Gálatas a respeito da justificação pela fé. Nesse sentido, o apóstolo ele segue firme. Ele segue firme na defesa da sua tese, na defesa da sua mensagem. E se a gente fosse fazer uma recapitulação do capítulo 3, aí a gente colocou de forma bem simplificada, do verso 1 a 5, o apóstolo ele faz aí um apelo à experiência que os Gálatas tiveram na sua vida cristã, desde a sua conversão, aquilo que o Senhor fez dentro da igreja, aquilo que o Senhor estava fazendo, inclusive, dentro da comunidade da Galácia. A partir do verso 6 a 9, ele usa um exemplo bíblico. Paulo deixa a experiência dos Gálatas e se volta para a palavra de Deus. Ele cita ali a vida de Abraão, o conhecido pai da fé. Ele chama a atenção dos Gálatas que Abraão se tornou justificado perante Deus muito tempo antes de existir a lei. Ou seja, Abraão se tornou agradável a Deus pela fé.
lembre-se que ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus aparece para ele de uma forma pessoal, e Deus o chama, fala, olha, abandona a sua parentela, abandona a sua terra, deixa ali sua fabricação de ídolos, pois até então Abraão era um pagão, ele era um idólatra, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar ainda, ou seja, Deus fala, vai, e Abraão foi. E depois Deus faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15, e assim a vida de Abraão é mudada, e por essa fé, por essa confiança em Deus, ele se torna ali justificado pela fé. E é justamente esse exemplo que Paulo usa. Agora, do verso 10 ao 14, Paulo ele começa a entrar na argumentação de que fala sobre a incapacidade da lei em salvar alguém. Quando fala lei aqui, a gente está falando da questão do legalismo, ou seja, de eu usar a lei de Moisés, usar ali todas as ordenanças dietéticas, as festas, toda aquela ritualística de Moisés, como um acessório para que a gente seja salvo. Era o que estava acontecendo com os Gálatas, tá bom? Eles estavam sendo tentados pelos judaizantes a, olha, a fé em Cristo só não basta. Vocês precisam seguir toda a lei de Moisés para que, juntamente com a fé em Cristo, vocês sejam salvos. E aí Paulo ele começa com esse argumento sobre a incapacidade da lei em salvar, que é os 4 versículos que nós iremos ler aí. E eu peço a você que você me acompanhe na leitura. O texto está em Gálatas 3, do verso 10 ao 14. Está escrito assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Antes da gente partir para os 3 pontos que eu quero compartilhar com os irmãos, a gente vai dividir aí o texto em 3 pontos para a gente tentar reforçar melhor o conceito com os irmãos. No verso 9, a gente não leu aqui, se você olhar na sua Bíblia você vai poder lê-lo, a gente vê que o apóstolo Paulo fala o seguinte: assim os que são da fé, abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Ou seja, no versículo 9 nós temos um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? São aqueles que são da fé, ou seja, aqueles que pela fé foram e são abençoados juntamente com Abraão. Por quê? Porque eles confiaram e confiam na promessa, essa promessa que é Jesus Cristo. A gente já falou que a partir do verso 10, obrigado. A gente já falou que a partir do verso 10, o apóstolo Paulo ele toma um novo caminho, onde ele quer demonstrar para os Gálatas que a fé é inútil quando a questão é salvação. E dentro disso eu vou compartilhar com os irmãos agora, tá bom? 3 afirmações para nos ajudar a entender uma coisa que Paulo ele coloca bem aqui nesse texto. A ideia do contraste da vida, da caminhada daqueles que são da fé com aqueles que são da lei. Ele começa aí, né, nós vimos o verso 10 falando o seguinte: pois todos os que são das obras da lei. Ele termina o verso 9 falando: assim os que são da fé.
obras da lei, um grupo à parte do outro. Vamos para esses 3 pontos, e aí a gente vai tentando esclarecer algumas coisas para os irmãos, tá bom? A primeira ideia que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, está dia ainda, né? Está claro lá fora, é que, baseado no verso 10 e verso 11, confiar na lei leva à maldição. É o que está escrito em Jó. Contraste do verso 9, olha, pois os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Agora no versículo 10, Paulo já começa, olha, os que são da fé, que é o contrário, são abençoados com aqueles que buscam a salvação pelas obras, o cumprimento das obras de Deus, estão debaixo de uma maldição. Pois é essa a sentença que a lei impõe para aqueles que não permanecem em perfeita obediência aos seus preceitos. Ou seja, é aquela história. Ninguém é capaz de cumprir a lei do início ao fim. Ninguém capaz de cumprir a lei, como se fosse de cabo a rabo, em sua um pouquinho mais para baixo essa questão. E olha só, outra questão importante aqui, confiar na lei nos leva à maldição. Estar na maldição indica o quê? Uma ideia de separação de Deus. Estar debaixo da maldição, separação, o que é o oposto de estar pela fé em Deus, bênção. Estar sob a maldição da lei, estar sobre a condenação da lei é estar em inimizade. Sendo legalistas, tá bom? Sendo legalistas, baseando a nossa vida espiritual, baseando a nossa fé naquilo que eu faço, naquela cartilha de procedimentos que muitas vezes, inconscientemente, a gente monta para a gente acaba de uma certa forma, nos distanciando da fé, deixando o verdadeiro que a salvação é pela fé e acabamos ficando debaixo da maldição. Pense bem, como a pessoa, os Gálatas, eles se inclinam para o legalismo, eles estão sendo amaldiçoados, ficando debaixo da maldição. Pense bem, toda a humanidade sem Cristo, de uma certa forma, está debaixo da maldição. Por quê? Ela nega a lei de Deus, ela não se compromete com a lei de Deus, ela não ama. Nós não conseguimos cumprir. E se você for um pouquinho para baixo, toda ela. Não há desculpas. Você quer seguir a lei? Siga ela completamente. Não vá por esse caminho, que é um caminho perigoso. Eu vou ler um texto aqui de Marcos Granconato. Estar sob a maldição da lei é estar em inimizade com Deus, excluído da bênção da justificação pela fé e aguardando um castigo iminente. Sobre essa maldição, toda a humanidade se encontra
mas para os que são da lei, ela é pronunciada por Paulo de forma especial e aberta, quando ele cita a própria lei e amplia o seu sentido. No versículo 10, nesse primeiro pedaço aí, né, Paulo ele usa um texto do Antigo Testamento. Então Paulo ele começa a sua argumentação citando, ele já tinha citado Abraão um pouco atrás, e agora ele cita um texto do Antigo Testamento. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que escritas no livro da lei para praticá-las. Essa citação de Paulo, ele cita Deuteronômio 27, 26. E olha só, ele usa esse termo, ele usa a palavra de Deus, porque aqueles judaizantes que estavam subindo de Jerusalém para a Galácia, eles estavam também usando o texto bíblico. E aqui uma vez o Marcos falou uma coisa interessante. Muitas vezes nós vemos pessoas nos púlpitos usando o texto bíblico, então você com a Bíblia aberta. E você pensa, então aqui é a pregação bíblica. Aí a questão é, não necessariamente. Infelizmente, nem todo aquele púlpito que tem a Bíblia aberta também está falando sobre a Bíblia. E os Gálatas estavam sofrendo isso por parte dos judaizantes. Vinham o pessoal de Jerusalém e falavam, olha, porque na lei de Moisés fala isso, porque na lei de Moisés fala aquilo, que você tem que se circuncidar, que você tem que cumprir as festas, que você não pode comer carne de porco. E Paulo agora ele usa esse texto de Deuteronômio 27, 26, demonstrando que é maldito todo aquele que não pratica o quê? A totalidade dos preceitos da lei. Olha só, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Paulo, quando ele cita esse texto, ele tem que é inútil insistir na nossa capacidade de guardar toda a lei. Você pode até decorá-la, o judeu decora a Torá, ele sabe de cor, mas será que ele cumpre ela totalmente? E no tempo do Novo Testamento, o que acontecia? Tinha a Torá, a lei de Moisés, Pentateuco, e aí, com o passar do tempo, os escribas e fariseus começaram a fazer interpretações dessa Torá. Ou seja, é aquilo que Jesus chama de tradição dos escribas. E o que aconteceu? Além de o povo daquela época, do judeu daquela época, além de ter que cumprir a Torá, toda a lei ainda tinha que cumprir a tradição dos escribas. Então o negócio simplesmente ficou insuportável. Em textos como aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 6, verso 3, e em Atos 15, 10, Paulo ele insiste que é inútil guardar o preceito da lei. Ele deixa claro que para o povo daquela época e para a gente hoje, que a prática da lei, ser legalista como um meio de salvação, é algo inútil e ineficaz. Seguindo ainda, ele falou que todo o tempo é algo, olha só, alguns entendemos falando sobre esse texto, ele cita uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus 25, 41. Você se propõe a cumprir a lei. Tá bom, eu vou ser uma pessoa certinha, andar reto, vou guardar toda a lei, todas as regras, tudo aquilo, vou me circuncidar, vou deixar a barba crescer, não vou comer carne de porco, não sairei mais aos sábados, e entre tantas outras coisas. Mas você não consegue. Aí de repente você não consegue. Você se tornou maldito. Ele cita esse texto de Mateus 25, 49. Malditos faz parte do mundo preparado para o diabo. Quem não confia nele está sob a maldição. É maldito. E olha só o destino do maldito. Ao contrário
contrário de destino do bendito ou do abençoado, que vive pela fé em Deus por meio de Jesus. E olha só, tem um texto, Tiago, que fala o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ou seja, o que eu estou tentando dizer para os irmãos aqui, que os Gálatas lá no Novo Testamento, no primeiro século da Igreja Cristã, estavam com um pouquinho de dificuldade de entender. Se você entra por esse caminho de ser legalista, de viver sua vida pautada por regras a despeito da fé em Deus, qualquer falha, qualquer escorregadela que você dá, você é condenado por toda a lei. Você cumpre toda a lei. Você é condenado por toda a lei. Paulo continua seguindo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele usa aqui mais um texto do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. E a gente teve uma das primeiras experiências que eu tive com a igreja, foi pregando esse livro de Abacuque. Ele estava aí, viu? Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse texto de Abacuque, ele é muito marcante na vida de Paulo, pelo jeito. Por quê? Ele cita aqui para os Gálatas, e em Romanos 1,17 ele também cita de novo Abacuque. Ou seja, e por coincidência não, mas por um capricho do apóstolo e até mesmo do Espírito Santo, por que não dizer, os dois textos, os dois livros, Gálatas e Romanos, têm muito a ver um com o outro, principalmente nessa questão da vida pela fé, ou da justificação pela fé. E Abacuque, ele usa esses dois textos, esse texto nos dois livros. Em Hebreus 10, 37 e 38 também está lá, o autor aos Hebreus, não é Paulo que escreve aos Hebreus, também usa esse texto. No Novo Testamento, o significado desse termo, o justo viverá pela fé, é um pouquinho ampliado, é um pouco assim diferente para a aplicação que tinha lá no Antigo Testamento com Abacuque, né? Se lembrem da invasão dos assírios, se lembrem que Abacuque ele ora a Deus, e Deus fala, tá bom, vou responder a sua oração, vou levantar os assírios, e eles vão vir aqui e vão levar todo mundo cativo, e aí Abacuque entra dá um certo tilt nele, e no final, no capítulo 2, ele faz essa afirmação. E olha só, quando a gente olha essa expressão, né, o justo viverá pela fé. Eu olhei aqui o comentário de Gunther e ele nos fala o seguinte: o que quer dizer fé? É a fé em Cristo. O que quer dizer justo? Ser justo é ser contado justo aos olhos de Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo. O que quer dizer viver? Viver é uma vida de justo aqui, que contempla também a eternidade. Ou seja, o justo, ele só é justo pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. E como ele vive essa vida que muda a sua existência aqui, o preparando para a eternidade. Então, olha só, um outro comentarista, Hendricks, ele nos fala o seguinte, para a gente fazer propõe com a vida pautada pela lei, está lá em Deuteronômio. Depender da lei significa depender de si mesmo. Exercer a fé somente a fé em Jesus Cristo nos coloca em condição de justos. E esta condição se inicia nessa realidade e atinge o Senhor. Ou seja, meu irmão, os Gálatas estavam
caindo no erro de seguir a lei. Pela sua incapacidade que toda pessoa tem de cumprir essa lei na totalidade, eles estavam correndo o risco de se tornarem malditos e estarem debaixo da maldição de Deus. Eles estavam correndo o risco de repente, se pautarem pela sua própria força, pelo seu próprio poder, pela sua própria vontade. Seria a eles por si só. Os que são da fé vivem baseados naquilo que Cristo fez. Seu descanso é na obra de Cristo. A sua confiança é em Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é completo. A obra de Deus em Cristo não precisa de reparos, de enxertos, de coisinhas que eventualmente possam dar uma turbinada nela. Não. Em Cristo a completude, em Cristo a integridade, em Cristo é o único caminho da salvação, a única verdade e a única vida. Por isso, nós não devemos, e aqui eu estendo o dilema dos Gálatas para os nossos dias, de tentarmos enxertar as coisas naquela fé que a gente tem aprendido. A fé bíblica, a fé sadia, a fé que confia nos méritos de Cristo. Isaías, se eu não me engano, 14, tudo que a gente pode fazer, se não for 14 alguém me corrija, porque eu não lembrei desse texto agora. Ele fala que tudo que a gente pode fazer de bom é pano de trapo, é pano de imundícia, perante Deus não vale nada. Para a gente seguir em frente, eu vou concluir esse ponto com essa verdade, que começa com a palavra verdade. A verdade é que ninguém pode se justificar diante de Deus pela própria bondade, por sua honestidade e sinceridade. Vou abrir um parênteses aqui. Você pode ser bonzinho, pode ser honesto, pode ser sincero, pode ser maravilhoso, até brilhar. A pessoa vai para o inferno sem Cristo Jesus. Até o último fio do cabelo. Não há salvação para ela. Ou por qualquer virtude pessoal. Não há nada em nós que nos faça ser aceitos por Deus. Por quê? Porque somos pecadores, manchados pelo pecado, incoerentes, inconsistentes, injustos. Não conseguimos cumprir plenamente nem mesmo aqueles esquemas, e aqui aquelas coisas que você propõe na sua cabeça, né? Vou ser um crente mais espiritual, eu vou, sei lá, vou deixar de falar isso, ou vou me vestir de determinada maneira, ou vou 7 dias por semana na igreja, ou você começa a montar um monte de regrinhas, tentando o quê? Agradar mais a Deus, mas você está confiando mais no cumprimento dessas regras do que no próprio Deus que você está tentando agradar. Então, olha só, não conseguimos cumprir plenamente nem mesmo aqueles esquemas que muitas vezes elaboramos para provar que somos melhores do que os outros. Muitas vezes a gente inventa isso, esqueminhas, propósitos, não para agradar a Deus, não para mostrar nossa gratidão a Deus, que de uma certa forma é até correto, mas não. Porque a gente quer, de alguma forma, dizer que somos melhores do que os outros, somos mais espirituais do que os outros, somos mais santos do que os outros. Na verdade, estamos sendo legalistas. Como se isso pudesse, de algum modo, nos justificar diante de Deus. Se ficarmos debaixo da lei, entre parênteses, legalismo, só nos caberá a maldição. E aí, meu irmão? Somos da fé ou somos das obras da lei? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o verso 12. Não se pode viver pela fé e pela lei juntas, ou você não pode viver ambos pela fé e ambos pela lei. O que isso tem a ver? Se você for prestar atenção no contexto dos Gálatas, eles estavam tentando fazer isso. Paulo tinha pregado o evangelho, tinha passado na sua primeira viagem, ido embora, deixado uma liderança, deixado crentes, e foi. E de repente subiu aquele bando de judeus cristãos, né, que achavam que
precisava seguir a lei e estava falando, olha, não basta só crer em Jesus. O Paulo, ele é um apóstolo meia boca, né? Porque quem é bom é Pedro. Pedro está lá em Jerusalém. Pedro viu Jesus. Né? No capítulo 1, capítulo 2, a gente viu essa questão. E eles estavam propondo para os Gálatas, olha, você crê em Jesus, mas você tem que fazer todas aquelas coisas. Esse assunto está sempre à baila de novo, ele vai e volta. A questão de que os Gálatas estavam sendo desafiados a, além de crer, fazer. E olha o verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Fé e lei são coisas que se excluem. Tá bom? São coisas diferentes. E a lei que Paulo está combatendo aqui é o uso inadequado da lei de Moisés, que o pessoal legalista lá de Jerusalém estava querendo infringir para os Gálatas. O que isso quer dizer, meu irmão? É a tentativa de se justificar por meio à obediência dos preceitos dela. Ou seja, quando a gente fala que fé e leis, elas se excluem, são coisas diferentes, quer dizer que não tem ponto de contato nenhum. Lei é uma coisa, a gente vai ver isso a partir do verso 14, do 15, perdão. Quando eu for pregar de novo, eu conto a atrapalhada que eu fiz com esse texto essa semana. Quer dizer, não vou aguentar, vou contar agora. Ontem minha esposa chegou aqui do bazar em casa, eu falei, amor, eu estudei o versículo 15 até o 29 a semana inteira. Só que hoje eu descobri que eu não preguei do 10 ao 14. Conclusão, eu tive que, pelo menos já tenho o sermão pronto já para a próxima vez, né? Mas vamos lá. A partir do verso 15 a gente vai descobrir isso. Mas olha só, o homem não é conclamado para crer na lei, mas sim praticá-la. Você percebe? Você quer seguir a lei, quer ser um legalista, quer tentar agradar a Deus por aquilo que você faz? Beleza, mas se vira, tá bom? Qualquer escorregadela, a lei te condena. Ou seja, a lei não implica em fé, mas em prática, em fazer, em seguir. E olha só, ao contrário do que é a fé. Ou seja, a fé implica em quê? Em crermos em Cristo Jesus, em confiarmos nele, em nos colocarmos no nosso lugar e sabermos, Senhor, sem ti nada poderei fazer. Ou como Pedro disse para Jesus, Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando você se propõe a seguir a lei, não é como se você abrisse ali um guarda-roupa e escolhesse, eu quero essa roupa, eu quero aquela outra, eu vou levar essa calça. Não, você tem que levar o guarda-roupa todo nas costas e se virar com ele. Você tem que cumprir ela toda, para você pensar em ser justo diante de Deus, ou se justificar diante de Deus. O papel da lei não é salvar o pecador, mas mostrar o seu pecado, tomá-lo pela mão e levá-lo, ou apontar a necessidade de um Salvador. Verso 3, capítulo 3, verso 24, uma coisa que a gente vai falar na próxima mensagem, a gente vai usar isso aí. E no finalzinho do verso 3, do 12 aqui, perdão, ora, a lei não procede da fé, ou seja, a lei não tem nada a ver com a fé. Mas tá bom, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, Deus te abençoe, vai pela lei, se vira, dá seus pulos, se vira nos 30. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Esta é a essência do legalismo. A lei determina seus mandamentos, aqueles que deixam de cumpri-los incorrem em condenação, seja qual for a atitude deles. A fé é irrelevante nesse caso, ou seja, não dá para você ser legalista e ter fé ao mesmo tempo. Ou você está num time ou você está no outro. Você lembra daqueles dois grupos de pessoas que eu falei no início? Ou você faz parte do grupo dos da fé, que é abençoado junto com Abraão, o crente, verso 9, ou você é aquele pessoal do grupo do início do versículo 10. Você faz parte daquele grupo que se baseia no cumprimento da lei.
Quando alguém começa, e aqui que está sendo o problema, né? Eu ia até pular aqui. Esse texto, ele faz uma declaração, ou ele faz uma citação de outro texto bíblico, que é de Levíticos 18:5. E olha só, portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Esse texto, ele mostra como as obras da lei e a fé são, o contraste entre as duas é notável. Se Abacuque fala, o justo vive pela fé, que a gente viu aqui, e até foi citado no verso 11, sobre a lei, o homem só vai viver se observar ela totalmente. Ou seja, para você viver debaixo da lei, nem fé você precisa ter. Você pode ter uma boa intenção, você pode ter vontade, você pode ter disciplina, você pode ser um cara muito bom, moralmente limpo. O problema é até quando você vai conseguir ser isso. Por quê? A nossa essência é aquela essência sem vergonha, corrompida pelo pecado. Lembre-se, tudo que a gente faz de bom, de certa forma, é a graça de Deus na nossa vida. O homem, por si só, é desesperadamente pecador. Se deixar o homem pelo seu próprio coração, pela sua própria vaidade, ele corre de braços abertos e a passos largos para o inferno. Por isso que Cristo Jesus é tão importante. O relacionamento seu, da sua vida, lançando as suas ansiedades aos pés dele, lançando os seus problemas, o buscando, procurando compreender a sua palavra, é tão importante. Quando alguém começa a descansar nas obras da lei, é o que está falando no verso 10, viver pelas obras da lei. É como se a obediência dessas obras da lei fosse o ingresso de admissão ao reino dos céus. Imagina, como dizem os advogados, né, hipoteticamente, imagina que você consiga cumprir todas as obras da lei. Imagina. Aí você vai chegar nos céus. Eu quero entrar aí. Aí alguém vai falar, por que você quer entrar aqui? Porque eu cumpri toda a lei. Você acha isso possível? Não. Por quê? O homem que eventualmente cumprir toda a lei, ele vai entrar pelos méritos, vai querer entrar pelos méritos dele, mas nós só chegamos aos pés de Deus, nós só chegamos aos céus, nós só chegamos à salvação, não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo. Ou seja, ainda que alguém possa chegar e cumprir a lei e se esforçar, pensando que tem um ingresso de admissão ao reino dos céus, afinal de contas, deve ter em mente que quando a lei é considerada assim, como um ingresso, um bilhete que me dá direito a alguma coisa, ela é o inverso da fé. Logo, você não chega aos céus pela lei. Podemos só nos tornar agradáveis a Deus, justos diante de Deus, por meio de Cristo. Nesse sentido, a lei não vale. Aliás, a lei nem para isso é. E um grande erro que os Gálatas estão cometendo, e que todo legalista que se baseia na lei comete, é esse: usar a lei como uma chave para entrar no céu, quando a chave, na verdade, é o mérito de Cristo. Então pensem bem, pensemos bem no estilo de vida que estamos levando. Fazendo um resumo daquilo que a gente viu até aqui,
tivesse vindo e nós só estivéssemos com a lei na mão, Deus fala, eu citei Deuteronômio 27, se você for voltar para lá, você vai ver que no capítulo 27, o final ali, tem um povo de Deus que está no Monte Ebal, outra parte que está no Monte Gerizim. E assim, um pessoal do povo Ebal fica lendo as bênçãos, se eu não me engano, são 4 versículos que falam das bênçãos daquele que segue a lei. Aí no Monte Gerizim fica outro pessoal falando as maldições, ou seja, se você seguir a lei, vai ser assim, 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 assado, um povo falando. No outro monte, fica lá o povo que fica falando as maldições, que começa no capítulo 28 de Deuteronômio. São 8 versículos, ou seja, se você seguir a lei, são 4 versículos. Se você não seguir, são 8. As maldições abrangem 8 trechos, ou 8 versículos. Imagine se Cristo não tivesse vindo e a gente só ficasse com a lei para sermos salvos. Com as regras, com a disciplina, com esse é o primeiro momento no texto que Paulo fala sobre Jesus. E ele introduz uma questão muito importante. Paulo ele dá a ideia aqui da redenção, o significado da redenção. Cristo nos resgatou, tem a ver com redenção, tem a ver com o verbo redimir. A ideia de redenção originalmente tinha um significado comercial, envolvendo o pagamento do preço de compra de um escravo. E olha só como que, quando você vai olhar para as Sagradas Escrituras, como ela fala da gente antes de Cristo. Vocês antes de Cristo eram gente boa, gente legal, gente sincera, gente honesta, é isso que a Bíblia fala? Não, ela fala que nós éramos mortos espirituais, que nós éramos escravos, que vivíamos em trevas, que éramos malditos, que éramos pecadores debaixo da condenação. Mas olha a ideia de redenção, é o pagamento do preço da compra de um escravo. E aqui tem uma continuação. Posto que o escravo era às vezes adquirido para ser libertado, a palavra tem um sentido especial de libertação quando aplicada à obra de Cristo. O nome da nossa igreja é Resgate. Nos resgatou da maldição da lei para a liberdade, para a vida, para um relacionamento perfeito e agradável a Deus, da forma que Deus quer, não do que eu quero. E olha só, tem mais um texto aqui, texto de Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e olha só o pedacinho que vem a seguir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, com sua vida, Cristo resgata o pecador, resgata aquele que é escravo. Para quê? Para fazê-lo de escravo novamente? Não, para a liberdade, para a vida. Embora servir a Cristo seja essa liberdade e essa vida.
Jesus Cristo nos comprou e nos libertou da maldição da lei. Ou seja, a gente volta para o verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio justo. E aí a gente dá um pulo para Romanos. O justo pelo injusto. Eu nunca teria condições de cumprir a exigência da lei e de ser puro e cumprir a lei de tal ponto a poder me justificar. Precisou Deus, digamos assim, em sua bondade, em sua misericórdia, como que eu posso dizer, providenciar um plano em Cristo Jesus, ou determinar antes um plano para que isso se ocorresse. Olha só, Ele nos redimiu de uma sentença, até aqui eu coloquei um pedaço de Hendricks, olha só como que Cristo nos resgatou. Ele nos redimiu da sentença de condenação que a lei pronunciou contra nós, ou seja, Ele resgatou com sua própria vida de uma sentença já dada pela lei contra nós. E do castigo da morte eterna exigido por ela. Aí tem os textos. Ele nos livrou através do pagamento de um resgate. Qual foi o preço desse resgate? Seu próprio e precioso sangue. Ou seja, a lei, o preço da lei, o peso da lei, o preço dela é altíssimo. Eu tenho um mineto, né? Eu nunca saberei o preço. Se a gente não sabe, não sabia, está sabendo agora. Eu? Acho que não. Se a gente não sabia, a gente está sabendo agora. O quanto foi custoso o valor do resgate dado por nós. Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não deve permanecer no madeiro por no madeiro é maldito de Deus. Paulo, ele olha para esse texto, é como se ele, lendo esse texto no Antigo Testamento, ele olhasse para aquilo, ele vê o Filho de Deus sendo considerado um transgressor dele. E se fosse só no lugar dele, no seu lugar também. O texto de Deuteronômio é lei, é a lei. Ele cita que se você fosse pego roubando ou alguma coisa grave, você poderia ser morto. E qual era a morte? Ser pendurado ali numa estaca e ficar ali. Não é propriamente dito uma aplicação para crucificação. Mas Paulo ele faz essa analogia pensando, olha, o Filho de Deus, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, ele se torna maldito. Porque eu não posso ser o Cordeiro que pague todos os meus pecados. Deus, ele providencia em Cristo Jesus a redenção, o resgate da vida de pecadores, entre os quais eu e você. E aí você percebe o grande amor de Deus. Citando mais um versículo, 2 Coríntios 5, 21.